Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Está sendo gravado agora. Se você está vendo só essa gravação, meu capitão, e vai ver que ela é um pouco mais curta hoje, é porque eu não gravei a primeira parte, só agora a gente pensou em gravar, então é isso, acontece às vezes. Para quem gosta de ver a gravação, infelizmente não tem. Ah, mas não tem como voltar aí? Pô, aí não, aí foram umas 2 horas. Eu nem lembro o que eu falei tanto, e às vezes eu fico falando aleatório. Então é isso. Mas aí começa a gravação, teve o sorteio também, que acabou sendo pedido. A gente sorteou 3 camisas da Insider dessa vez. Sorteamos também um kit da Natura e um kit da Avon. Bom. Compramos também um perfume da Granada, recentemente na promoção. Sorteamos aí, eu tinha aqui uma cota. Então, mas aí ficou para quem estava ao vivo aí pelo Google Meet. Mas agora estamos gravando aí para quem está vendo só a gravação. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui também. Eu gosto de fazer. Deixa eu abrir o estuda.com, que eu gosto de ver a quantidade de acerto da galera. Deixa eu ver se eu consigo fazer login e achar essa questão. A galera está indo nascer, não tem problema errar ou acertar, faz parte do jogo. A questão a gente não quer responder questão. Tem alguém que está aqui pela primeira vez nessa resolução de questão? Não, né? Então todo mundo já sabe como funciona. Bom, o grau de acerto foi alto, 70, 69%. Vamos lá, mas o que importa é o contexto e o texto e coisa que a gente vai discutir a partir disso. Conforme o texto, que então a gente sempre começa daqui, conforme o texto, a internet, então é isso que a gente vai olhar, conforme o texto, a internet faz o quê? Insere-se no mundo globalizado como sistema de prática. Não, você não vai ler agora, você vai para o texto. Porque pode ser que as alternativas, tudo tem relação com a internet. Mas o que o texto trouxe, se ele falou conforme o texto, você vai se segurar o texto. Conforme o texto, você vai olhar para o texto. A arquitetura global de conectividade, construída nos últimos 60 anos, ainda deixa diversas regiões do planeta sem cobertura de fibra ótica e internet fixa. Beleza. Deixa eu pegar aqui meus papeizinhos que eu esqueci. Só um momentinho aqui, deixa eu pegar um papel que eu tenho que ir anotando coisas aqui para eu lembrar de falar. Alguém perguntou que horas fosse. O sorteio foi lá no começo, então, infelizmente. Quem estava lá no iniciozinho teve o sorteio, quem entrou nos primeiros. Foi bem rápido, foi bem rápido. Mas na próxima a gente faz aí direitinho, dá sempre de participar. Lembrar de quem foi sorteado, depois entra em contato lá que eu vou mandar os produtos, pegar o endereço e tal, fazer tudo mais. Tá bom? Continuando. Continuando. Voltando aqui. A arquitetura global de conectividade, construída nos últimos 60 anos, ainda deixa diversas regiões do planeta sem cobertura, tá? É isso aqui que eu tentei lembrar. Que aí eu anoto umas coisinhas aqui para eu não me distrair e a gente vai conversar sobre. Alguém tentando entrar? O Enzo entrou agora. Só para avisar, Enzo, a gente começou as questões agora, realmente. Você não está atrasado, não. Você perdeu o sorteio, infelizmente. Teve sorteios aí, acabou perdendo. É um caso de alguns países africanos e muitas periferias brasileiras. Ademais, pode-se inferir que a atual provisão de infraestrutura e tecnologia de informação e comunicação, TICs, obedece a um padrão de desigualdade socioespacial histórica. As regiões de maior renda per capita são bem mais atendidas por provedores e operadoras. Finalmente, a grande densidade de cabos submarinos atendendo os Estados Unidos da América, Europa, Sudeste Asiático, detona a predominância econômica desses locais. Então, sobre o que está falando? Sobre a internet. Está falando sobre práticas culturais da internet? Falou sobre alguma prática... falou sobre o Reddit, professor. Sobre essa prática cultural aí do Twitter. Não falou sobre isso. Falou sobre interações cotidianas, falou sobre redes sociais e como as pessoas interagem cotidianamente. Não falou sobre isso. Falou sobre fluxo assimétrico. Eu não sei, eu não faço ideia o que é fluxo assimétrico. Bora para dentro, então. Falou sobre formação profissional, que as pessoas são formadas na internet agora, todo mundo pode ser... Não falou. Falou sobre transação comercial? Eu acho que não. Acho que não falou sobre, sei lá, Bitcoin, sobre o comércio, o dinheiro indo para um lado para o outro, sobre como vários países,
por exemplo, quem mora nos Estados Unidos, às vezes tem uma transferência de dinheiro ali para países da periferia. Bom, só sobrou a letra C. O que é fluxo assimétrico? Fluxo, como você sabe, fluxo. Você sabe aí com funk, né? Tava no fluxo, você sabe que talvez fluxo é alguma coisa que está seguindo, tá indo. O rio flui. Assimétrico quer dizer que não tem simetria. Que é simetria? Não tem igualdade, é assimétrico, é diferente, é desigual, são fluxos desiguais. Então, a internet se insere no mundo globalizado como sistema desigual, como sistema que nem todo mundo tem acesso. Aí, como a gente responde várias questões aqui, eu sei que já teve uma questão. Não, foi ano passado. Eu fiquei em dúvida se foi esse ano ou foi ano passado. Porque eu lembro que o nosso colega aí, Rian, que Deus o tenha, comentou sobre ela. E aí, e falava basicamente sobre acesso desigual, como a internet promove esses acessos desigual. Deixa eu procurar essa questão aqui. Questão vestibular, acesso desigual, meios de comunicação. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Então, é letra C, só para você saber. Letra C é certo, mas a gente quer saber um pouco mais. Deixa eu ver se eu acho a imagem. Se eu achar a imagem... Nossa, tem uma... Não é essa imagem aqui, essa daqui. Nossa, tem duas questões iguais. Três agora, né? Porque elas são na mesma entoada aqui. Vamos aqui. Vamos olhar nisso. Aí tem o desenho. Foi ano passado, acho que a gente comentou. Acho não, tenho certeza, por conta de um comentário de um colega nosso aqui, que Deus o tenha na fé agora. Alô, filho, tire seu irmão da vala negra. Sim, mãe. Tá, beleza. Vamos aqui. A gente viu primeiro isso aqui. A mãe tá ligando para a criança, ó, tira seu irmão aí da sujeira, da grota, do bueiro. Tá. As novas tecnologias foram massificadas, ou seja, as pessoas tiveram acesso a essas várias tecnologias. Várias. Tornou algo de massa. Todo mundo tem agora aí um celular, um WhatsApp, um Facebook, principalmente os idosos, alcançando e impactando diferentes formas e lugares. A ironia proposta pela charge indica o quê? Que o acesso à tecnologia está vinculado à mudança de paisagem, garantido de forma equitativa aos cidadãos, priorizado para resolver desigualdade, relacionado a uma ação redutora da vida social, dissociado das revoluções da realidade social. Bom, tá com mudança de paisagem, ela é de forma igual a todo mundo tem acesso, lembra da outra questão? Não, todo mundo tem. Ela é priorizada, ela resolve essa desigualdade? Eu acho que sim, acho que a internet está ajudando. Mas, meu amigo, você tem que olhar para a questão, não é para o seu mundo, não. A questão não está falando de uma tecnologia que vai salvar as pessoas. Então, ficou com letra E. Ela é dissociada de revoluções na realidade social espacial. O que está dizendo essa frase monstruosa? Ela está dizendo o seguinte, que o acesso à tecnologia ela está dissociada, separada de transformação naquela realidade daquela pessoa. Porque a pessoa que tem acesso à tecnologia, mas olha, ela mora numa casa aqui que não parece ser as melhores aqui desse lugar. Não sei se o desenho é mal feito, mas eu acho que essa casinha tá meio ruim, quebrado, o telhado, perto de uma grota aqui, com bueiros. Então, o acesso à tecnologia não necessariamente traz uma mudança na realidade socioespacial daquela pessoa. É a mesma temática da questão anterior, é a mesma temática. Vamos para uma próxima. Deixa eu ver aqui. Não, essa não. Aqui. Ó. Caramba, parece a mesma questão. Será que ela... Vamos ver. Do Enem também. Caramba. Vamos olhar aqui. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Então, tem uma crítica que está no texto e está no desenho, ela vai evidenciar, vai mostrar mais ainda um aspecto da sociedade contemporânea. Porém, está errado aqui. Vamos lá. Texto 1. Tá estudando, Júnior? Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. O cara aqui no barraquinho,
botando o celular lá na ponta. Eu já morei numa casa assim, que para pegar o celular você tinha que colocar em cima, assim, e quase para cima da casa para conseguir receber um sinalzinho de internet. Foi numa casa que era afastada, assim, que nem Wi-Fi, internet chegava lá. Ah, por que não botou o Elon Musk? Não, isso foi algum tempo atrás, não tinha, a gente nem tinha dinheiro para isso. O acesso era muito ruim e eu tentava ser blogueirinho. Tentava postar coisa num blog que eu tinha. O garoto do blog. Texto 2. É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando em verdade isso só mostra quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Pois texto é interessante até para ser usado numa redação. Está dizendo, ó, é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando em verdade isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Então, vários dos problemas aí, por exemplo, esse problema aqui da pandemia, essa falta de acesso aqui igual à internet, não é o que a pandemia criou, ela só deixou mais claro, revelou mais essa desigualdade no acesso. Eles estavam lá empurrados para baixo, debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que a parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas. E é por isso, assim, querendo ou não, eu gosto da participação de vocês, eu quero o máximo de pessoas aqui. Se eu tiver 10, assim, quem tem desse jeito que a gente não está respondendo questão, a gente está comentando coisas. A ideia é sempre expandir aqui o conhecimento com questão, né? Fazer vários comentários aleatórios que de alguma forma vai te ajudar. Mas eu ainda deixo uma gravação assim, ainda subo para o YouTube, porque eu sei que nem todo mundo vai ter acesso assim para conseguir ver ao vivo. Então eu tento ainda fazer essa média assim, por conta disso. Se não fosse isso, Paulo Freire que morra. Eu era só aqui online, quem viu, viu, quem não viu, aquele abraço. Mas aí, Paulo Freire ainda vive um pouco em mim e eu sei que o acesso é desigual a essas mídias. E em caso que tenha celular dado, pergunta, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir em aula remota pelo celular? É bem complicado. A crítica contínua no texto na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea: exclusão social? Acho que talvez, né? Expansão digital, a crítica é falar, ó, tá expandido muito a internet. Manifestação cultural, percebe que prática cultural e manifestação cultural são alternativas erradas para esse contexto? Nem as alternativas erradas eles mudaram. Organização espacial, valorização intelectual, não. Eu acho que é letra A, exclusão social, né? Letra A, exclusão social. Então, revela um aspecto da exclusão social. Viu que são 3 questões de anos diferentes, mas que a resposta é parecida, sabe? É, novamente, essa questão de bater que o acesso aos meios de comunicação não são iguais. Não é acessível de forma igualitária. Em São Paulo, por exemplo, vamos aqui trazer aqui, vamos fazer conexões. Aqui. Vamos aqui para o Jornal da USP. 2005. Pode vir aí numa questão. Pode vir uma redação sobre isso. Desigualdade digital desafia a inclusão no acesso à internet de São Paulo. Pesquisadores do Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em parceria com a Fundação SEAGE, traçou o perfil das parcelas populacionais com menor acesso às ferramentas digitais. Por isso que eu falo, cara, pessoa, garoto, garota, garote, ou como você queira ser chamado, façam questões de vestibular. Façam várias questões de vestibular. Por quê? Porque te ajuda a ter algo para uma redação. Te ajuda a saber escrever alguma coisa. Ah, não, mas eu não assisto. Cara, faz questão. Ah, eu não leio muito livro. Faz muitas questões. Você vai parecer um culto, assim, porque você vai saber de várias informações. Assim, tem gente assim, que acha que eu sou super inteligente, não, é que eu faço muitas questões. Aí eu sei vários assuntos aleatórios. Sei, por exemplo, sobre formação de rocha a partir do microplástico. Sei sobre a questão lá sobre da Groenlândia, a questão do, sei lá, do capim que está aparecendo lá, uma guerra que está acontecendo em tal lugar, a questão da fronteira lá do Paquistão. Bom, sei várias coisas aleatórias, mas isso muito de questão. Tem a questão de estudo, tá? Não posso mentir isso, tem alguns anos aí de aprendizado, mas tem a questão de fazer várias questões e aí você acaba sabendo vários assuntos aleatórios e uma redação você pode mobilizar algum desses assuntos que você viu numa questão. Então aqui, eu sempre recomendo, acessem o Jornal da USP, acessem o Jornal da FAPESP,
O recuo está diretamente ligado à dificuldade das classes com menor renda arcar com o custo de conexão. A mais recente edição da pesquisa TIC Domicílios 2024, realizada pelo Centro Regional de Estudos, blá, 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 traçou um programa panorama do acesso às tecnologias de informação no estado de São Paulo. Os dados revelam que, em 2024, 81% das residências paulistas tinham acesso à internet. 83% da população era usuária da rede. Apesar dos números expressivos, eles representam uma queda em relação ao ano anterior. Então, aqui vai falar sobre essa dificuldade, vai mostrar que, na verdade, ela só reproduz uma desigualdade que já existe, uma desigualdade financeira, uma desigualdade social. Então, essa disparidade entre o molequinho que mora, sei lá, aqui no Butantã, o cara que mora lá na periferia da periferia tem o mesmo acesso da informação, já que os dois têm celular. Não, o acesso à informação vai ser desigual. Às vezes o plano que aquele cara tem lá na periferia é o plano mais barato que vai te dar acesso ao WhatsApp, ao Instagram e ao Facebook de graça, para você ficar mais alienado, mas aí não vai te dar acesso a outras coisas, não é a internet livre. Assim. Beleza? Então tem essa discussão sobre acesso. Tem lugares que é assim, então... Deixa eu ver se eu acho algum mapa aqui disso em São Paulo. Tem aqui. Infovia? Acesso à internet. Então, escrevi internet. Isso aqui é interessante. Deixa eu dar uma olhada lá depois. Sei que não é sobre isso, mas aquele mapinha lá é legal. Aqui. Então, isso aqui tem cara de vir em uma questão. Infraestrutura digital. Internet precária atinge principalmente a zona leste e sul. Então, aqui, ó. Aqui vai ter um bom acesso, aqui no centro. Então, uma infraestrutura desigual. Você vai aqui para as periferias e tal, o acesso já começa a ser mais difícil. As redes, as telefonias não têm muita distribuição por essas regiões. Então, pode vir um mapa discutindo isso. Aí eu achei interessante isso aqui. Transporte de massa. Então, algo que pode vir numa redação, numa prova aí também. Acesso ao transporte de massa. Percebe como aqui é mais fácil os acessos, né? E como é complicado, quanto mais você vai indo para as pontas aqui em São Paulo. É interessante esse gráfico. Vou salvar ele para eu usar depois em outra coisa. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Sobre interessante isso aqui, ó. Uma galera acha assim, a internet vem pelo ar. A internet vem do céu e chega até você. Mas, na verdade, são cabos submarinos, né? Internet. Acho que a gente respondeu até uma questão que eu falei sobre isso aqui. Se eu acho aqui. Que a gente estava falando sobre lá no Nordeste, a questão de captação de água que poderia atrapalhar um cabo submarino. Então a internet do mundo é conectada por cabos aqui, tipo de cabos. São vários cabos gigantescos atravessando regiões imensas. Vou pegar uma imagenzinha aqui para a gente ver. Então, a própria questão lá tinha falado sobre isso aqui. Entendeu? Se não é via satélite que a internet chega até você, provavelmente, sei lá, você acessa um servidor daqui, essa conexão vai longe, entendeu? Ela vai, bate nesse cara, vai para cá, até chegar lá num servidor ou em alguma coisa que está propagando no outro sistema. Geralmente tem... E aí uma curiosidade para vocês. Então, todo mundo sabia que a internet funciona assim, né? A internet é distribuída por cabos submarinos. Alguns os tubarões ficam mordendo, aí tem que trocar, mas são cabos quilométricos assim que são jogados e conectam o mundo todo. Só que algumas regiões são menos conectadas no mundo. Então é isso que o texto lá estava falando, dessa desigualdade também nesses acessos. Em outras regiões do mundo só dá para ir por via satélite, porque não tem nenhum cabo lá que conecte a internet do mundo. Curiosidade sobre isso aqui, sobre esses cabos aqui, além de ser vários problemas aqui acontecerem com eles, de tubarão, de tentarem morder e acabar rompendo algumas partes dele, alguma coisa assim, dá para perceber isso, por exemplo,
O que acontece geralmente quando eu jogo um vídeo na internet, por exemplo, no YouTube, o YouTube acaba tendo servidores espalhados aqui, grandes computadores, para quem não é da área, grandes computadores espalhados aqui pelo Brasil, por exemplo, em outras regiões. E aí, esse vídeo que está virando febre lá no YouTube, é feita uma cópia para esse servidor aqui no Brasil, para ficar mais rápido o acesso. Porque, geralmente, se você acessar um vídeo aí, sei lá, que tem uma visualização, ou coisa do tipo, um vídeo estrangeiro assim, até você, ele vai demorar um pouco para carregar. Não é só a internet. É realmente porque esse vídeo, ele está, sei lá, disponível, sei lá, no Niger, alguma coisa assim. Aí vai ter que acessar, pegar uma cópia, distribuir. É um vídeo que só tem 1, 2 acessos, ninguém ainda viu. Então ele demora um pouco para carregar. Não sei se vocês já entraram ou acharam algum vídeo obscuro assim do YouTube, que tinha poucas visualizações e não era do Brasil, e meio que ele demorou a dar uma carregada assim. Foi por conta disso, porque ele não estava distribuído localmente na sua região. Assim. E aí, geralmente, toda a internet é feito cópias em vários lugares, assim, para ficar mais rápido a coisa. Beleza? Aí tem relação com DNS, com coisas assim, mas isso é mais técnico aí. Quem é da área da computação, acho que talvez a Carol, que ainda está aqui, deixa eu ver, Carol, acho que ela entende bem disso, mas não vai cair no vestibular. Deixa eu ver o que mais que eu dá para eu comentar daqui. Desigualdade, acesso à informação. Aí outra coisa que se coloca aí sobre esse acesso é sobre as próprias inteligências artificiais. As inteligências artificiais, ela pode causar mais desigualdade. IA e desigualdade social. Aqui. Opa, aqui de 2026. Eu sempre acho bacana quando eu acho alguma coisa do Jornal da USP bem recente. Porque é sinal que alguém pode ter lido isso aqui e tentar jogar numa prova. 2026, 3 anos atrás. Beleza, vamos olhar essas duas aqui. Sem equidade, é interessante isso aqui. Eu acho que nem todo mundo sabe a diferença, né? Igualdade, só para ir, porque sempre vai ter aquela pessoa subindo na caixa. Aqui. Ó. Igualdade, todo mundo tem acesso à caixinha. Equidade, você distribui as coisas para tornar todo mundo igual. Que é igualdade, todo mundo tem acesso às caixinhas da mesma forma. Equidade é você fazer a distribuição para que todo mundo tenha acesso. Não é só distribuir, todo mundo tem acesso, sei lá, todo mundo tem direito à proteção física e tal. Beleza, isso aí é igualdade. Mas equidade é tratar os iguais de maneira igual. Você é igual a todo mundo, vai ser tratado igual a todo mundo. E os desiguais, na medida de sua desigualdade. O que significa isso? As pessoas, por exemplo, cadeirante. Beleza, ela não é igual aqui todo mundo, ela não tem o mesmo acesso. Você vai colocar uma escada? Não, você coloca uma rampa. Porque você vai fazer um tratamento desigual para igualar as condições. Isso é equidade. Isso é fazer justiça. Tem relação ali com Aristóteles também. Aqui, ó. Igualdade. Aqui, todo mundo tem uma bicicleta, pô, uma pessoa é cadeirante. Bicicleta, tá, uma bicicleta adaptada, então isso é equidade. Beleza? Pegaram aí? Por isso que alguns textos vão usar equidade, ao invés de usar só igualdade. Com equidade dessa tonalidade de você também ajustar as regras do jogo para todo mundo ter acesso da mesma forma, beleza? Então, palavrinha legal aí para ser usada, equidade. Bom, sem equidade, a inteligência artificial pode aumentar desigualdade. Vamos ler aqui. O uso da inteligência artificial tem potencial para realizar avanços para objetivos de desenvolvimento sustentável, além esses objetivos de desenvolvimento sustentável já estão aqui por terra. Já não dá mais tempo, não. Além de melhorar a produtividade e os meios de subsistência. Mas sem gerenciamento ético e transparente, a nova tecnologia pode aumentar a desigualdade socioeconômica. A IA concentrará 29% do mercado global em 2033. É o alerta aí. A inteligência artificial deve gerar 4,8 bilhões em 2033. Um valor 25 vezes maior em apenas 10 anos. Em 2023, a nova tecnologia representava 7% do mercado mundial. Em 2033, 10 anos depois, essa fatia será de 29%. Apenas 100 empresas pagaram pesquisas.
Brasil, Índia e Filipinas têm grande potencial. Essas nações criaram grandes grupos de desenvolvedores e programadores. Na Filipina, a atividade cresceu 30%, aqui no Brasil, beleza. Só que isso pode causar uma certa desigualdade. Alguns países podem concentrar mais essas questões. Principalmente o que precisa de hardware, de coisas, tipo computadores, de placa de vídeo, falando assim, dessas grandes máquinas que ajudam no treinamento, ajudam nessa formação, e nem todo mundo vai ter acesso do mesmo, nem todos os países. Além disso, nem todo mundo vai ter acesso às IA da mesma forma. Porque até agora, GPT antes, todo mundo conseguia usar, depois limitado, depois tem que pagar isso. Ah, mas o melhor modelo, você tem que pagar tantos reais. Então, aos poucos, isso vai sendo limitado a grupos específicos. Ah, a IA vai dar acesso ao conhecimento. É a mesma loucura lá da internet. O Tim Berners-Lee, quem? Vamos aqui. Nosso querido Tim Não, Bernardes não. Berners-Lee. Não é o Tim Bernardes. Esse cara aqui. Internet. Esse cara aqui é o criador do www da internet. Aqui. Tim Berners-Lee inventou do World Wide Web, o www, agora quer salvá-la. Em 1989, o senhor Tim revolucionou o mundo online. Hoje, na era da desinformação, os algoritmos viciantes dos monopólios extrativistas, e acredita que pode fazer isso novamente. A internet era isso, assim, todo mundo vai ter acesso, ele não patenteou esse www, ele não patenteou essa forma, esses protocolos, todo mundo vai ter acesso a grandes enciclopédias, todo mundo vai aprender, mas aí, primeiro, o acesso à internet é desigual. A internet não, ao invés de pensar, vai unir as pessoas em torno de um grande conhecimento, não. As big techs rodopiaram com isso, assim, tipo, na verdade a gente vai viciar mais as pessoas, vai coletar dados, vai vender, virou um grande showtime de vendas, e é isso que virou a internet. Não é conexão de pessoas, é lucrar para grandes empresas. Não é tipo acesso a conhecimento, informação, e todo mundo vai trabalhar, não vai ter antivacina, vai acabar. Não, na verdade, criou grupos que agora um cara que era antivacina lá no sul do Rio Grande do Sul, lá no Acre, agora tem um grupo ali que ele se reconhece, se autoalimenta, fazendo aquelas bolhas que a internet acaba causando. Então, foi por água abaixo assim, essa perspectiva iluminista, assim, por isso dizer, de liberdade. E aí vai acontecer algo mais ou menos assim, tem uma galera que agora todo mundo tem acesso a editar, fazer imagem e tal, tá na mão do povo. Por enquanto, todo mundo tem acesso. Agora, não mais tanto. Tem limitações. Você quer usar os melhores modelos? Você tem que pagar. Você tem que pagar para isso. E às vezes vão ficando cada vez mais caro assim, esse acesso. Então, vai ampliar as desigualdades. Um cara que, sei lá, mesmo que vai trabalhar numa empresa, a empresa usa algum tipo de inteligência artificial para melhorar o serviço, ou facilitar, ou diminuir a mão de obra, pagar menos pessoas, alguém que saiba mexer com isso, realmente no nível mais técnico, mais profissional, vai ser alguém que já teve acesso àquela ferramenta. É por isso que quando você entra na USP, a Microsoft te dá um pouco de acesso, o Google te dá acesso a várias ferramentas Pro e tal, a Adobe te dá um valor mais baixo. Por quê? Porque ela sabe, pô, esse cara vai aqui fazer a USP, então depois vai sair, ele vai aprender a usar só Photoshop, só minha plataforma, vai aprender a usar só o Google, só o Windows, ele vai aprender a usar ele vai se acostumar com a máquina da Samsung, que eu te dou um desconto, e aí depois ele vai ter que pagar um preço mais alto. Então, pode ampliar sim as desigualdades da internet. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para o da USP. Todo mundo ainda está comigo aqui? Deixa eu beber uma água. Eu acho que ninguém aqui tá aqui pela primeira vez, né? Às vezes eu aviso que às vezes eu vejo um nome assim que eu não sei bem quem é, mas a pessoa às vezes pode se perguntar: porra, cara, o cara tá só numa questão. Não, é isso que a gente faz, a gente não é para dar gabarito, assim. O gabarito você pega na internet. A questão é a gente fazer vários comentários a partir dessa questão. Beleza. Daqui para dezembro eu paro de comentar isso. Acho que todo mundo se acostuma. É porque
Antes eu não falava isso, mas eu lembro de uma vez de alguém que reclamou assim, falou, pô, mas não tem como passar só o gabarito e tal, enrolação da porra. Não falou nessas palavras, né? Mas aí depois eu pensei que nem todo mundo entendia a ideia. Vamos aqui para a USP. A inteligência artificial generativa, que é inteligência artificial generativa? Não sei se vocês sabem, mas a IA tem vários tipos. Tipos de modelo, IA. Ok, principais arquiteturas e modelos. Principalmente a que a gente usa é esse modelo generativo, de gerar. Cria conteúdo novo, entre aspas, contexto, imagem e áudio. São esse tipo de IA. Alguns são de outro tipo, óbvio de decisão, grandes modelos de linguagem, aprendizado. Então, são vários tipos, assim. Quando você lê aqui IA generativa, ele está falando desses modelos, tipo GPT, que geram coisa, basicamente. Está transformando o mercado de trabalho e pode tanto reduzir quanto ampliar as desigualdades de renda. A tecnologia ajuda profissionais em tarefas como análise de dados, produção de conteúdo, planejamento, marketing, pode aumentar a produtividade de trabalho, menos experiente, diminuir a diferença entre profissionais de uma mesma área. Por outro lado, entretanto, todavia, por outro lado, trabalhadores mais qualificados tendem a utilizar a IA de forma mais eficiente, fazendo perguntas melhores e analisando respostas com mais precisão. Isso pode aumentar ainda mais a produtividade de renda para profissionais já preparados e ampliar a desigualdade dentro do mercado de trabalho. Então, esse episódio aqui desse podcast da Rádio News vai discutir isso. Como essas IAs não vai dar acesso igual a todo mundo. Então, pode vir uma questão trabalhando isso. Assim como teve aquelas da internet, pode vir uma tratando sobre inteligência artificial. E como esse papel de todo mundo vai ter acesso e tal, não é bem assim. Não é bem assim. Beleza? Tá, deixa eu ver se eu acho em outro lugar. Deixa eu ver, acho que eu já comentei tudo sobre essa questão que a gente podia comentar. Tá, vamos para a próxima? Tudo bem? Deixa eu copiar isso aqui. Achei legal. Cadê? Beleza. Vamos para essa. Peso, mais ou menos um minutinho aí. Comecem por aqui. Vou começar a leitura dessa daí. O texto apresenta uma inovação na produção da memória estadunidense. Então, o texto, para cá, o texto, então você já fica ligado, o texto apresenta uma inovação, uma novidade aí na produção da memória estadunidense. Ao reconhecer sua o quê? Vamos lá. Um país que vive a cultura latina e cujos cidadãos aprenderam a história como se tivesse sido estabelecido exclusivamente de leste a oeste, mas nada teria sido possível sem fios fortes que cruzassem perpendicularmente de baixo para cima. A história dos Estados Unidos são esses fios, um eixo norte-sul, tornou do qual o país formou, que se cruza com o eixo leste-oeste. Dar essa visibilidade é como inclinar o mapa para um lado e ver os Estados Unidos de um ponto de vista em comum. E aí vem o título aqui, Estados Unidos, um país latino-americano. O título aqui te entrega muito. Estados Unidos, da América, um país latino-americano. Então, os Estados Unidos reconhecem o quê? Nesse caso, nesse texto aqui. Uma herança artística, vai reconhecer sua herança artística, vai reconhecer uma tradição econômica, ele não falou em economia o tempo todo aí. Vai reconhecer uma influência hispânica, uma diversidade anglo-saxã, uma configuração geomorfológica. Aqui foi para um outro caminho. Mas a resposta aí seria letra C. Letra C. Vou deixar aqui também. Letra C também, né? Letra C. E é interessante, eu até joguei ela no estuda.com aqui, e eu vi que, pelo menos no aplicativo, 50, quase metade das pessoas foram aqui, entendeu? Todo, e outra parte foi configuração geomorfológica. Porra, mas aí
Aí a galera, tudo bem, né? Mas aqui não fala sobre geomorfologia, não fala sobre, sei lá, placa tectônica, não fala sobre. Apesar de estar falando sobre eixo e sul, leste e oeste, está falando desse país aí formado pelos esses fios, sobre a história. É algo mais, não é literalmente sobre essa questão, sei lá, geográfica. Mas uma galera foi aqui, curioso. Mas aqui fala sobre a influência hispânica nos Estados Unidos e como isso é forte lá. E aqui a gente vai dar uma olhada aqui, dar uma pesquisada. Acho que a BBC produziu algo sobre. Ou foi a Dutch Valley, a DW. Aqui. Aqui, o BBC mesmo. 2005. Deu. Boa. Tem várias coisinhas legais aqui pra gente olhar. Fechar isso, fechar. Beleza, tinha outra coisa aqui. Outra coisa que eu queria falar. Sobre o voto também, outra coisa curiosa. Vamos lá. Vamos aqui. Por que brasileiros não são considerados latinos nos Estados Unidos? Então, é um texto que eu tinha lido recentemente, aí quando eu vi essa questão, eu lembrei disso aqui. Em 2020, ao menos 416 mil brasileiros vivendo nos Estados Unidos se identificam como hispânico ou latino. Latino. O número chamou atenção porque em 2019 apenas 14 mil brasileiros haviam sido classificados dessa forma, em 2021 foram 16. O saldo registrado foi o fruto de um erro de processamento pelo Departamento do Censo dos Estados Unidos. O equívoco trouxe à luz uma desconexão entre a classificação oficial e a identidade dos brasileiros. O caso foi tema de um artigo aqui publicado. De repente, esse era os latinos dos Estados Unidos brasileiros, de repente explodiu. Foi, na verdade, que o Estados Unidos lá contou errado, porque eles não vão considerar os brasileiros como latino. Então, quem é considerado latino nos Estados Unidos? Eu acho que essa questão aqui, essa discussão que eu estou fazendo com vocês agora, mostrando para vocês, poderia vir tanto numa questão de linguagem, eu vejo muito vindo uma questão de linguagem, como uma questão de humanidade, seja de geografia, seja de sociologia. Eu acho que permeiam muito esse mundo, assim. E talvez até numa dissertativa da FUVEST, assim, para você discorrer um pouco disso, ver se você interpreta bem o texto e saiba falar, porque tem a ver tanto com questão de cidadania, mas tem a ver com a questão de linguagem, de cultura. Eu acho muito válido uma FUVEST cobrar isso. Mas se não cobrar, tudo bem, você sabe aí. Todo mundo aqui, deixa eu olhar o chat, ok, alguém falou de mim, depois eu comento isso. Oficialmente, brasileiros não são considerados hispânico ou latino. Hispânico não tinha como ser, né? Porque a gente não fala espanhol, a gente fala português. Apesar de muita gente lá achar que é espanhol também. Latinos, a gente fala a língua latina, mas vamos entender. A origem disso está numa lei aprovada em 1976 pelo Congresso americano, que determinou que a coleta de dados dos países sobre o grupo étnico específico americano de origem ou descendência espanhola. Essa legislação classifica esse grupo da seguinte maneira: americanos que se identificam como sendo de uma língua espanhola e traçam sua origem ou descendência no México, Porto Rico, Cuba, América Central, América do Sul e outros países de língua espanhola. Dessa forma, estava incluída a classificação 20 países falantes de espanhol na América Latina, mas o Brasil não, porque não fala espanhol. Deixa eu ver aqui. Em 1977, o escritório aqui fez essa diferenciação indígena-americana, nativo do Alasca, asiático, negro, hispânico, branco. Pela definição de 1977, hispânico era considerado uma etnia
não uma raça. A raça dizia respeito à característica física herdada entre geração. E etnia diz respeito à identidade cultural e linguística. Por isso, novamente, que essa seria uma discussão que poderia vir numa prova de linguagem. Porque quando eu falo de etnia, eu estou falando dessa identidade cultural e linguística. Então, raça, eu estou falando de característica física, geração, etc. Assim, na coleta de dados americanos, hispânico podem ser de qualquer raça. 20 anos depois, no entanto, essa classificação foi revista. E em 1997, a categoria hispânico mudou para hispânico ou latino. É por isso que não se vê assim os brasileiros. Bom, e aí tem uma reclassificação, mas bora entender uma outra coisa a mais aqui. Tá. O erro da pesquisa. Ó, o grande número de brasileiros que se identificam como hispânico ou latino destaca como a visão deles de sua própria identidade não necessariamente se alinha com a definição do governo. Então, geralmente os brasileiros lá se vê, pô, mas sou latino, mas culturalmente a galera não vai ver essas pessoas como latino, porque tem muito essa ligação com a cultura espanhola e com esses países, Cuba, México e tal, e brasileiro seria uma outra categoria. Também ressalta que ser hispânico ou latino significa coisa diferente e pessoas diferentes. E aqui se pode mudar e tal, mas é uma curiosidade aí que entra nessa discussão. Como essa classificação é feita, como isso é historicamente construído, e não é, eu acho que talvez uma questão que abordar talvez do ponto de vista de uma resposta de não é uma questão geográfica, mas é uma questão cultural. Entendeu? Tipo, ser latino lá não significa geograficamente ou linguisticamente, mas uma questão de etnia, de cultura, alguma coisa assim. Então, nesse aspecto, acho que talvez uma questão cobrasse isso. Bora olhar uma outra coisinha aqui. É uma página antiga, mas fala sobre a presença hispânica crescendo rápido no sul dos Estados Unidos. Mostra como é grande parte da população lá. Tem lugares, por exemplo, tem países. Opa, alguém tentando entrar, deixa eu aqui. Tem lugares nos Estados Unidos, Google, dados, deixa eu ver, pegar no Google aqui. Só eu mudar aqui depois. Língua espanhola dos Estados Unidos. Espanhol é a segunda língua mais falada dos Estados Unidos, onde aproximadamente 45 milhões de pessoas com 5 ou mais falam espanhol em casa, representam 14% da população. Isso é muita coisa, 14% da população. Roger, esse conceito de raça está certo? Porque para mim raça é uma só, raça humana. Essas várias etnias. Você pode explicar como questões de prova cobram a diferença entre raça e etnia? Posso entrar aí nesse aspecto. A população que fala espanhol nos Estados Unidos cresce assim 2%, e tem algumas cidades que isso vai ser muito marcante. Eu acho que, salvo engano, acho que teve uma questão de espanhol, ainda quando eu fazia espanhol no Enem, e falou um pouco sobre isso, como a presença dessa língua é forte e marcante nos Estados Unidos. Aqui, fala espanhol, deixa eu ver aqui, volta aqui. Se latino dos Estados Unidos fosse um país, seria a quinta economia do mundo, e outros dados que mostram o seu peso econômico. Então, essa população aqui começa a ter um peso grande, não só econômico, mas também nas eleições. Então, faz diferença, assim, tipo, essa população aqui não pode ser simplesmente ignorada, assim. E aí falam-se do PIB latino. O PIB é um indicador básico da economia usado, aí você pega só os latinos como eles são importantes para a economia dos Estados Unidos, para o trabalho nos Estados Unidos. E como essa população não dá para você, sei lá, só ignorar ela, ou até para as eleições elas começam a ser importantes. E aí eu vi uma pesquisa, Estados Unidos, latinos, votos. Tem essa mais recente, essa daqui.
Como os latinos votaram nos Estados Unidos em 2024, eleição presidencial. Pesquisa de boca de urna sugere que Donald Trump obteve uma parcela recorde de voto entre os latinos, embora a maioria ainda tenha votado em Kamala Harris. A maioria vai votar na Kamala Harris, 56% dos votos latinos vão para ela, porque ela tem um discurso mais aberto para essa população, assim como para a população negra também. Enquanto Donald Trump tem um discurso um pouco mais ruim para essa população. Mesmo assim, tem uma galera que vota nele, morando lá. Eu já estou aqui com o meu ganho, entendeu? Já tenho aqui a residência, meus filhos já são aqui estadunidense, então não quero mais gente para cá. Vivi na vida, ganhei tudo, basicamente isso. Mas o que aconteceu numa reportagem recente, aqui em 2026, foi essa reviravolta aqui. Os latinos eleitores de Trump desiludidos com seu governo. Ele prometeu que os preços iriam cair, e não caíram. Latinos, votem por Trump. O Trump recebeu apoio de muitos eleitores latinos, e na vitória da eleição a comunidade foi ainda mais decisiva no resultado. Quando San Negro, outrora um eleitor do Partido Democrata, foi às urnas votar em Donald Trump para presidente de 2024, tinha uma prioridade em mente, economia, que é uma população que geralmente não é a população rica dos Estados Unidos, então esse discurso econômico também pegam eles, assim. Negro, que migrou para o Partido Republicano em 2019, após décadas de democrata, não estava sozinho. A vitória presidencial decisiva em 2024 de Trump contou com o apoio de milhões de eleitores latinos, que o ajudaram a cruzar a linha de chegada. Naquela eleição, Trump obteve a maior porcentagem de votos latinos já registrada por um republicano da história dos Estados Unidos. 46% do eleitorado votaram nele, dessa população. Então, E aí, uma nova pesquisa da CBS News, parceria da BBC nos Estados Unidos, indica que o apoio latino-americano caiu de 38%, uma queda significativa, né? Estava em 49%, caiu para 38%. Coletivamente, no entanto, os latinos formam o maior bloco eleitorado não branco. Né? Não branco, eles são uma população grande. E principalmente por essas questões econômicas e outras coisas que o Trump foi fazendo, os latinos ficam, eu acho que esse cara não ajeita, ele não tá pensando bem na gente. Os preços estão subindo, a laranja está ficando mais cara, os ovos nos Estados Unidos estão caros, e a gente é uma população que precisa disso. Bom, curiosidades aí, deixa eu ver aqui que eu lembro mais. E a questão do ICE também, né, que foi pegando muito depois aqui. Acho que ele fala aqui nesse artigo. ICE. Aqui. Outros eleitores latinos manifestaram preocupação com as operações de fiscalização migratória do Trump, que incluíram ações de serviço de imigração da alfândega, o ICE, em todo o país e deportação de 600 mil pessoas apenas entre janeiro e o início de dezembro de 2024. Sou contra tudo isso, diz Rebecca Paris, trabalhadora em restaurante da cidade de Oxnard, na Califórnia, que sofreu grandes operações de fiscalização em locais de trabalho em junho. Este deveria ser um país livre para todos, mas não é. Então, outra coisa aí que pegou os latinos que votaram no Trump, como ele começou a tratar. Mas é interessante saber que o Marco Rubio, vamos aqui, Marco Rubio. Por exemplo, um dos grandes agora nomes aqui, que virou o braço direito do Trump, é o Marco Rubio, que é um anti-latino-americano. Marco Rubio é secretário dos Estados Unidos, é filho de imigrantes cubanos, nascido em Miami, é o primeiro hispânico-americano a ocupar um cargo de chefia da diplomacia dos Estados Unidos. Ele ganhou destaque recente no debate político brasileiro após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamar de latino-americano frustrado. Afirmar que ele odeia o Brasil. Mas não é só com o Brasil. Toda a questão de Cuba também, ele tem marcado muito forte e tem trabalhado aí do lado do Trump, servindo, às vezes, contra o continente latino ou liberar o continente latino do comunismo e coisa do tipo. Então, é um cara que ascendeu, é o primeiro aí dessa linha tá aí do lado, só que faz esse serviço para o Trump. Então, os latinos são bem importantes aí nos Estados Unidos. Tá, para a próxima, deixa eu ver o horário aqui. Ver o que é que eu lembro aqui disso mais. Latinos, Estados Unidos. Tá. Regiões compradas.
Opa, não, escrevi errado. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Texan, acho que foi o último aqui. Aqui. Comprado da Flórida. Aqui, o território, o Texas que foi tomado do México, o Alasca que foi comprado, nesse caso da Rússia, o Havaí que foi anexado. Principalmente vamos falar aqui do Texas. Isso que eu estava querendo lembrar. Então, essa questão dos Estados Unidos hoje, acho que pode virar uma questão de vestibular, de falar assim, ah, a gente vai tomar o território X, o Canadá vai ser nosso, outras partes aqui, o Trump tentando tomar várias partes do mundo. Isso não é uma novidade, assim. Os Estados Unidos nem sempre foi tão grande assim. Texas, já tomada. Vou colocar o Trump aqui, deixa eu ver se tem alguma notícia que faça essa relação. Tá, 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 tá. Aqui. Essa era a que eu queria. Da BBC. Isso aqui. Então, como está em discussão, rapidamente passar por aqui. Isso aqui é interessante. 5 territórios comprados pelos. O Acre nem sempre foi da gente, né? Então vamos lembrar disso. Mas a gente hoje não está tentando pegar. Só tem uma fronteira no Brasil que está um pedacinho ali que tem uma discussão. Não sei se todo mundo sabe disso, qualquer coisa eu mostro aí. 5 territórios comprados pelos Estados Unidos ao longo de sua história. Vamos lá, 2026. O presidente americano Donald Trump quer a Groenlândia para os Estados Unidos e chegou a ventilar a possibilidade de comprar a ilha que integra o Reino da Dinamarca. Trump prometeu em seu discurso de posse que os Estados Unidos serão novamente considerados uma nação em crescimento, aumentar suas riquezas, expandir seu território e também levar a nossa bandeira para novos belos horizontes. Suas palavras e sonhos incorporar a maior ilha do mundo ao seu país recorda outra época da história. Então, se você olha para os Estados Unidos, aqui. As políticas de Trump relembram a tradição da Terra Prometida na doutrina Monroe. E acho que a gente já falou em uma questão sobre ela aqui. Eu acho que como está em voga isso, essa discussão, talvez dá uma pesquisada nisso assim para fazer essa relação. Eu acho que talvez seja uma boa, assim, alguma questão talvez, se não é uma questão cobrar, é o conhecimento que você tem para a vida aí. Essa doutrina de 1823 serviu para justificar o intervencionismo e expansionismo dos Estados Unidos como ações legítimas contra a intromissão europeia no hemisfério ocidental. O historiador também destaca esse paralelo. Vamos olhar aqui. Vamos aqui para a lista. Os territórios comprados pelos Estados Unidos. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Compra da Louisiana. Thomas Jefferson comprou da França por 15 milhões um território que quase duplicou do tamanho da União aqui. Louisiana, essa parte aqui, gigante, gigante. É o meio dos Estados Unidos, né? 2. Seção mexicana. Seção, peraí, não é seção. Cadê? Seção mexicana. Após a guerra entre México e os Estados Unidos, o Tratado de Guadalupe cedeu vasto território. Os Estados Unidos pagaram 15 milhões para o México. Que é a parte 2. Essa região aqui. Compra de Gadsden. Os Estados Unidos pagaram pelo México 10 milhões, outra parte do México vai ser tomada. Ilhas Virgens Americanas, os Estados Unidos pagou a Dinamarca 25 milhões. Compra da Louisiana, que fala sobre essas compras, mas tem também a invasão aqui, pega tags. Então, isso não é algo de agora, não é algo novo. Eu acho que uma questão pode fazer esse paralelo aqui. Eu acho que seria um paralelo interessante e inteligente para ser feito em uma questão de vestibular, e eu acho que não seria tão difícil. Pelo menos para vocês que viram agora, mas a tentativa de comprar território seria uma fonte de aumentar a zona de influência dos Estados Unidos? Sim, aumentar a zona da influência, aumentar as riquezas. Por exemplo, sei lá, ele quer comprar essa ilha para quê? Para quê? Eu vou mostrar para quê. Uma ilha nada. O que tem lá? Só gelo? Não. A questão é só gelo. Groenlândia é um território autônomo pertencente à Dinamarca, cerca de 57 mil habitantes. O interesse do presidente, como eu aviso, nunca confiar no que está aqui, tá? Às vezes eu leio aqui porque provavelmente eu sei a informação,
se tiver alguma coisa errada, mas nunca confie cegamente no que vai aparecer aqui nessa versão. Tá, envolve localizar a geopolítica estratégica do Ártico, isso aqui já foi questão do vestibular, e tem uma aula que eu falo sobre isso. Em nós reserva minerais essenciais e potencial para conter a influência da Rússia e da China na região. Então, tanto em aumentar essa influência aqui geográfica, mas as questões de dinheiro, de recursos, recursos estratégicos, recursos minerários. Deixa eu ver se tem aqui uma... Ó, tem a questão da frota militar. Deixa eu pegar um mapa aqui. Tá, mapinha, vamos dar uma olhada no mapinha. Localização estratégica. Então, principalmente com derretimento, cara, petróleo, minerais, muita coisa, além das rotas aqui, das rotas marítimas. Isso aqui. Cadê? Pipipi. Esse aqui já até apareceu na questão, foi da FUVEST, acho que foi outro vestibular, mas era um mapa que eu uso em slides também de atualidades. A Groenlândia é o caminho mais curto entre a Europa e a América do Norte, onde lucrativas rotas comerciais marítimas se abrem devido ao degelo do Ártico. Então, o aquecimento global está fazendo essas rotas aqui ficarem mais fáceis de ser trafegadas, e os Estados Unidos têm interesse nisso daqui, porque ele pega essa região, vai ali ter uma proximidade com a Rússia, vai aumentar a zona de influência, e a questão dos minerais, que está aparecendo nessa região aqui. Então, esse é o interesse aqui dos Estados Unidos. Não é só ter mais um territóriozinho aqui, mas tem a questão militar, tem a questão estratégica aqui, econômica. Ó, o degelo aqui está ficando pior quanto ao aquecimento. Vamos aqui dar uma olhada em recursos. Recursos. Groenlândia. Recursos naturais. Esse é de A, não dá para confiar. Deixa eu ver se é em N. Dá para confiar. Que recursos minerais, elementos de terra raras, outros minerais críticos, outros minerais. Então, porra, terra rara aqui, rubi, safira, mas principalmente terra rara aqui, acho que pesa bastante. Todo mundo sabe qual é a brisa do terra rara, né? Tem alguém aí que nunca ouviu falar? Então a gente dá uma rápida explorada aqui nisso. Então é importante pegar essa região. Não é de agora que os Estados Unidos faz isso, mas tinha dado uma calma aí. Ele só levava a democracia para os lugares e botava lá, comprava um petróleo bem mais barato ou de graça. Beleza. Então, ok para terras raras. Deixa eu olhar a hora, ok. Vamos aqui. Porque raça só tem. Raça humana, ok. Suas várias etnias. Mas a raça também, aí já teve questões de sociologia, que vai pensar isso como uma construção também, social, física, assim, separação. Lembrar que vai ser uma construção, construção social, questão vestibular. Deixa eu ver se a gente acha umas aqui. Ah, da FUVEST, cobrou recentemente. E a resposta vai no mesmo caminho. Vamos olhar aqui. A tese que raças são construtos sociais. Aí quando você fala em espécie é só uma, só humana. Mas alguns vão entender dessa forma aqui, que foi uma questão da FUVEST. E ia para essa questão. E eu já vi também no Enem, que é quase a mesma resposta. A tese que raças são construtos sociais ganham força diante das mudanças da autopercepção de parte dos brasileiros. Esse texto falava sobre como as pessoas começaram a se declarar mais como negro. E o IBGE vai fazer essa diferenciação assim, ele vai colocar raça. Quando você está pensando em negros, você vai incluir pretos e pardos na pesquisa. E as pesquisas tentam manter um padrão, assim, tenta manter um padrão entre os países que é para poder comparar dentro do próprio país. Então é a forma de você... Mas essa separação, especificamente, e é isso que esse texto abordou, é um construto social, é uma construção social. Não é algo da natureza. Ah, eles são brancos, eles são negros, eles são assim. Mas, em tese, todo mundo é humano, é da mesma espécie. Só que essas raças vão ser nessa construção, vão ser nessa criação. E essa mudança de pessoas se declararem mais negras, você olha para o IBGE passado e para a pesquisa recente, você vai ver, pô,
o número de negros no Brasil cresceu. Na verdade, o número de pessoas que se declaram negros cresceu porque a autopercepção dela mudou sobre a condição racial. Então, se fosse alguma coisa biológica, já de fábrica e tal, da natureza, não teria essa grande mudança. Não seria diferente de lugar para lugar. Nos Estados Unidos, a forma como eles encaram o negro é diferente. A forma que no Brasil a gente pensa é diferente. Então, é um construto social essa separação, essa divisão, e aí alguns vão colocar, e aí entra a coisa da etnia, né? Alguns vão colocar quase como a mesma coisa, dependendo do texto, vão ser intercambiável esse termo, mas aí etnia você está pensando em alguma coisa mais de questão cultural, algo hereditário, questão linguística, você está pensando em grupos específicos, assim. Vai da questão, a questão dificilmente vai misturar os dois termos. Mas lembrar que provavelmente se falar sobre raça, a resposta vai ser um construto social. E vai ter uma resposta errada falando que raça é algo biológico. Vai ter errado. É interessante assim, e aí, curiosidade, etnia. Vamos olhar aqui. Etnia. Está escrito errado, eu sei, vestibular. Aqui. Ó, aqui misturou os dois. Legal. Vamos ver sobre o que é. Vamos dar uma aumentada aqui. Eu tenho que fazer login. Deixa eu ver se eu faço login aqui em outra. Vou marcar qualquer coisa aqui só para pegar. Ah, tá. Então dá para ver direitinho. Ah, agora ficou melhor. O conceito de raça e de etnia são marcadores de diferença em diversos grupos e coletividades humanas. Só que, lembrar, novamente, essa diferença é construída pelos humanos. Ela não é um dado bruto da natureza. Isso é tão curioso que é a questão você pensar a pessoa negra, a pessoa branca, a pessoa asiática e tal. Se você pega o DNA da humanidade, você olha, tipo, você não vai pegar a diferença. Isso vai ser um aspecto muito. Assim, se fosse uma espécie alienígena que olhasse para a humanidade, ela não veria essa diferença, assim. Ela não percebe. Bom, assim, tá, tem um aqui, mais essa cor, mas não tem geneticamente uma diferença assim que você poderia distribuir a população de alguma forma. Tem várias pesquisas sobre isso, e aí uma vez eu fui até pesquisar esse assunto, assim, pesquisas realmente científicas, sérias, eu fiquei curioso, assim, pô, mas será que não tem realmente alguma diferença e tal, e a gente não busca muito isso por conta de, sei lá, um tabu? Não, realmente não tem. Assim, o DNA de uma pessoa branca, o negro, o estudo de genética, se você pega, assim, uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa que a família dela toda veio toda na África, a família do outro que veio sempre na, sei lá, na Mongólia, asiático e tal, e compara, você não pega diferenças. Assim, são poucas, assim. E a diferença não é significativa para explicar, por exemplo, não sei se vocês lembram aí dessas palavras, darwinismo social. No Brasil teve acho que teve uma questão que a gente respondeu, que eu falei da medicina na USP, não sei se alguém estava aqui, lembra? Da medicina da USP, que tinha um cara lá, eugeniste, que é o nome da rua, tem só para quem não estava, só voltando aqui, ó, medicina, USP, estátua, busto, na verdade é um busto eugenista. É o Arnaldo aqui, Arnaldo. Doutor Arnaldo. Oh, medicina, homenagem ao fundador da faculdade. Para quem não estava ou não lembra. Ó, primeiro concurso de eugenia realizado para inspetor de educação sanitária aqui. Então, mas aí outros grupos, ó. Arnaldo Vieira e a Sociedade Eugenista, afinal, que trata o eugenismo? E vai falar sobre isso aqui que eu estava discutindo.
Vou voltar aqui. Então, os Estados Unidos a medicina tem isso aqui, tem uma galera que vai lá homenagear, dizer que. E tem outra galera que vai tentar derrubar essa estátua, arriscar, mas aí é preso, porque somos filhos do Arnaldo, tem um grupo lá que fala isso. Mas a ação troca o nome da rua de médico eugenista, tenta trocar o nome da rua, mas tem uma galera lá da medicina que é muito apegada, era eugenista, mas quem não era na época, né? Porra, quem não era na época, você vai continuar homenageando essa galera? Quem nunca foi? A galera da medicina pensa assim. Bom, conectando os assuntos aí, só para abrir, eugenista é uma pessoa que segue e defende a eugenia, conjunto de ideias práticas criado no século XIX, que tenta controlar a reprodução humana para melhorar a genética da sociedade. E aí esse grupo acredita que tem certos traços melhores ou superiores, e aí entra o darwinismo social. Não sei se todo mundo ouviu falar em darwinismo social. Darwinismo social é uma teoria do século XIX que aplicou uma forma distorcida do Darwin, não tem nenhuma relação com Darwin, apesar de ter o nome, não tem relação direta com Charles Darwin. Na verdade, distorce e vai dizer, ó, esse cara aqui é o Space, que vai distorcer bastante aqui, e vai dizer que certos grupos estão melhor desenvolvidos, são mais inteligentes do que outros, só que a genética, a pesquisa atual, mostra como isso não faz sentido, essa diferenciação. Essa diferenciação de raça é algo que os humanos, nós, população, fazemos para diferenciar grupos, criar estereótipo, criar grupo contra grupo. É o exemplo que eu sempre uso de Hotel Ruanda, para você pesquisar. Populações ali que não são tão diferentes do outro, mas aí não, é porque o outro tem a orelha assim, um grupo tem o cabelo assim, o nariz. E aí você faz diferença, cria atrito entre essas populações e praticamente são iguais. Geneticamente, putz, eles não são filhos um do outro. Mas não tem diferença que explicar, não, porque se tiver isso aqui vai ser mais inteligente, menos inteligente e tal. Não tem. Não se. A diferença é pouquíssima, assim, que não explica alguns atributos. Isso aqui se conecta com outra galera aqui da mídia social. Com frenologia, acho que é isso aqui. Frenologia é uma pseudociência do século XIX que afirmava ser possível medir traço de personalidade e inteligência através do formato e saliência do crânio. Aqui o médico alemão, Franz Joseph Gall, por volta de 1800, ele vai criar isso aqui e vai dizer, ó, o crânio diferente aqui, a pessoa vai ser mais capacitada, vai ser para isso, para aquilo, e olhava muito para as populações negras, assim, de, ó, a cabeça dessa pessoa é assim, logo não. Isso foi aplicado um pouco no Brasil, eu lembro sobre a borracha, depois eu conto melhor essa história para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu li isso no livro, não sei se tem em algum lugar. Brasil. Foi adotado por médicos intelectuais, como Nina Rodrigues, para tentar justificar cientificamente o racismo. Então, aqui é da FAPESP, existe o racismo e a pessoa vai tentar explicar aqui cientificamente. Nina Rodrigues tentou explicar a desigualdade social por meio da raça. No século XIX, médicos maranhenses adotou uma abordagem teórica que o tempo mostrou ser equivocada. Aqui. Em 1897, o Exército Brasileiro destruiu o Arraial de Canudos, suposto reduto antirrepublicano no interior da Bahia, e trucidou quase todos os seus moradores. Os soldados desenterraram o corpo do líder rebelde, o beato Antônio Vicente Bentes Maciel, o conselheiro, cortaram-lhe a cabeça e a levaram para a Faculdade de Medicina da Bahia, um dos núcleos de ensino superior a partir do qual se formou a Universidade Federal da Bahia. O médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues, um dos professores da faculdade, examinou a cabeça. Ele é considerado o fundador da antropologia criminal brasileira, um dos primeiros a estudar a cultura negra no Brasil e dá importância à questão racial para a compreensão da formação da população brasileira. Convicto de que formato de deformação do crânio determinado o comportamento. Queria provar que Antônio Conselheiro tinha predisposição à loucura e ao crime. Esse foi o cara aí, esse médico. Então, mais uma parte da nossa história aqui. Você tem o racismo e você vai tentar usar alguma coisa dita científica para tentar dizer, isso aí. Eugenia e outras propostas. Pô, essa daqui é bacana. Eu vou pegar isso aqui e vou colar aqui. Sei que não tem nada a ver.
Mas vou deixar esse link salvo aqui, que eu gostei, achei interessante. Bom, e aí voltando novamente para aquela questão lá que vai discutir vários pontos. Conceito de raça e etnia são marcadores de diferenças de diversos grupos de coletividades humanas. A raça, em dado momento histórico, possui uma base biológica que serviu para discriminar a humanidade em raça superior e raça inferior, mas isso cai por terra com a ciência. Todavia, essa concepção biológica e preconceituosa de raça foi contestada e provada defasada. Atualmente, tal conceito é usado em um sentido social e político apenas. Já o conceito de etnia conjuga critérios socioculturais com hábitos, crenças, semelhanças fenóticas, orgânicas. Então tem um conjunto maior de coisas aí, quando a gente fala em etnia, para identificar diferenças certos grupos humanos, como tribos indígenas, americanas, africanas, como essa população se comporta, qual é a cultura dele, o jeito que vivem, e não só essas outras questões. Bom, o movimento pelos direitos dos negros na sociedade democrática usam o conceito de raça esvaziado do conteúdo biológico e discriminatório. Tá. Então eles vão pensar a questão de raça, mas sem pensar a questão biológica e discriminatória. Ok, sim. A etnia delimita um conjunto de indivíduos que têm uma língua comum, uma mesma cultura e possui similares características físicas. Então isso é etnia, sim. Etnia vai ser isso. Pensando mais na cultura, na língua e tal, beleza. Os países africanos como Congo, Angola, Nigéria, nações étnicas, desculpa, são nações étnicas, enquanto países americanos como Brasil e Estados Unidos são nações sem etnias? Não, o Brasil tem algumas etnias, errado. A concepção de raça em seu conteúdo biológico e discriminatório da humanidade não tem relação com o surgimento do racismo no mundo. Tem relação com o surgimento do racismo no mundo. Você dizer que era algo biológico e tal, para separar, tem relação com o racismo. Assim como a gente viu lá, como o cara usou lá na Universidade Federal da Bahia para dizer, não, esse cara aí era louco, era não sei o quê, os negros são assim assado por conta do formato do crânio. Então vai usar essas pseudo para tentar fazer essas explicações mirabolantes sem sentido. Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver essa daqui. Tá, eu respondo essa, a gente fecha agora. Porque essa aqui vai entrar no assunto que a gente já estava comentando. Tá, mas vai falar sobre BRICS, talvez vai ficar muito longo também. A gente volte para comentar. Bom, mais questões? Mais discussões? Deixa eu ver aqui, alguém falou sobre comentar questões de hierarquia. Depois eu faço um bloco só de filosofia, mas geralmente no sábado à noite eu gosto de comentar questões que não são de filosofia ou de sociologia. Eu gosto de sociologia até que sim, mas eu vou fazer um bloco de questões, talvez gravar, deixar lá no canal, só com filosofia, tipo, 10 questões de antiga, 10 questões de medieval, 10 questões de modernidade, fazer vários blocos assim, gravar, editar e deixar aqui para vocês. Deixa eu ver o que mais. É isso. Deixa eu olhar o chat, eu vou parar então a gravação. Foi isso para quem está vendo a gravação. Deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas no chat que eu possa comentar. Gravação, parar.